Boa tarde! Hoje, 7 de julho, nós vamos ter a nossa aula de ciências. Peguem o livro de ciências na página 52. Novamente o meu coração aqui para vocês, ok? Bom, na página 52, nós vamos estudar o solo e a vegetação. O solo e a vegetação. Muito bem. Na página 52. Acompanhem a leitura. Bom, o solo vocês já sabem que é a terra. E a vegetação são as árvores, as plantas. Então vamos lá na leitura. Nos variados tipos de solo, crescem diferentes espécies de plantas. Os inúmeros solos que formam a Amazônia servem como exemplo disso. Aparece aí ao lado uma imagem, olha, da nossa floresta amazônica. Nas regiões amazônicas baixas, denominadas igarapés, vocês já viram igarapés? São pequenos riachos, né? Dentro das matas que deságua em um rio. Em determinados meses do ano, o solo é inundado pelas enchentes dos rios, tornando-os ricos em humus. Lembram que eu falei o que é humus? São os restos de animais, restos de plantas e folhas mortas, né? Bom, o humus que sustenta uma vegetação densa. O que é uma vegetação densa? Uma vegetação grande, né? A vegetação das regiões amazônicas alta apresenta poucas árvores. Isso é em decorrência da menor quantidade de humus, já que as partes altas não são inundadas pelas enchentes periódicas. Observe que nós falamos da parte baixa e da parte alta, né? Bom, na parte alta tem bastante humus. O humus ele serve de vitamina para a vegetação. Nos solos ricos em humus, como os das florestas, cresce uma grande variedade de plantas por conta do humus, que são restos de animais, restos de plantas, né? E isso enriquece o solo. Nos solos arenosos, como o da Caatinga, cresce uma vegetação baixa e esparsa. Esparsa é espalhada. Como a quantidade de humus é pequena, há pouca vegetação. O solo do cerrado é rico em minerais de alumínio. As plantas da região têm folhas grossas e flores com pétalas que parecem feitas de cera, por causa da grande quantidade desses minerais. As árvores são baixas, com caules retorcidos. Observem a imagem aqui, olha, dessa vegetação. É uma vegetação da Caatinga, no sertão, paraibano. Olha só como os galhos são todos retorcidos, são todos tortos. Já ao lado é outro tipo de vegetação, vegetação do cerrado. Olha como elas são. Viu a diferença?
Então, as árvores são baixas, com caules retorcidos, no solo de vegetação da Caatinga, aonde tem muito calor, a temperatura é muito quente e quase não chove. Por isso que é solo de vegetação Caatinga. Já na vegetação de cerrado, por mais que tenha sol, por mais que faça calor, mas já é um outro tipo de solo. Observem que, olha, também são retorcidos, mas ele é rico, né? Ele é rico na vegetação. Olha o capinzal, né? Que cobre o solo, já é totalmente diferente da outra. Vamos para a página de número 53, ok? Na 53, nós vamos falar do mangue, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu já na outra aula eu falei para vocês sobre o que é o mangue, né? Aonde os caranguejos ficam lá naquela lama, né? É uma lama meio cinzenta. Bom, vamos lá. O mangue é uma vegetação de lama, onde predominam os caranguejos. Eu falei sim. O mangue, acompanhe a leitura. O mangue está situado na foz dos rios, na foz dos rios que desaguam no mar. O solo dos mangues é lodoso. O que é lodoso? Lamacento, com muitos sais minerais e pouco oxigênio. E é periodicamente inundado pelas marés. As plantas têm adaptações especiais para sobreviver neste ambiente. Por quê? Porque ele é rico em sais minerais, apesar de não ter tanto oxigênio. Uma espécie de árvore do manguezal tem raízes que escorram a planta no solo lodoso. Em outra espécie desse ambiente, as raízes crescem para fora da linha da água, para absorver o gás oxigênio do ar e ficam acima do nível da água, mesmo quando a maré sobe. Observem, uma planta do mangue com raízes que escorram no terreno lodoso, olha aqui, e a outra, o solo do manguezal, mesmo pobre em oxigênio, nele crescem plantas com raízes para fora do lodo, para fora da lama. Elas absorvem gás, oxigênio do ar. Olha só a diferença. Aqui não contém muito ar, oxigênio, e aí elas vão procurando, né, aonde encontrar mais oxigênio para essa vegetação absorver e assim sobreviver. Olha aqui, como a natureza é perfeita, não é? Bom, o nosso amigo Dog está dizendo aí que na região, ele está fazendo uma pergunta, olha o sinal de interrogação. Na região onde você mora, que tipo de vegetação prevalece? Ele está fazendo uma pergunta. Que tipo de vegetação aqui em Belém prevalece? Crianças, prevalece a vegetação da floresta amazônica, tá? Por quê? Porque a floresta amazônica, ela tem muitas plantas, ela tem muitos animais. Então, quando tem uma grande quantidade de plantas e animais, nós usamos o termo biodiversidade. Olha só, biodiversidade.
biodiversidade, ok? Então, a nossa floresta amazônica, ela tem uma biodiversidade de animais e plantas, né? Por isso que na nossa vegetação, aqui predomina a vegetação da floresta amazônica. Vocês sabiam que ela é a maior floresta do mundo? Justamente porque ela tem muitos animais, diferentes espécies de animais e plantas, ok? Bom, falando para vocês que fauna, tá? Não tá aí, mas eu vou explicar. Toda vez que se falar em fauna, são animais. E toda vez que se falar em flora, são as florestas e as plantas. Então, a nossa floresta amazônica é rica. A biodiversidade é muito grande, porque tem várias espécies de animais e várias espécies de planta. Bom, aí ao lado, olha só, na página ainda 53, aparece uma imagem de um manguezal. Observem no livro. É um manguezal na Barra do Cunhaú, distrito da cidade de Canguaretama. Polo Costa das Dunas, fica no Rio Grande do Norte. O manguezal. Bom, como eu falei para vocês que o manguezal, o mangue, é um espaço onde os caranguejos ficam, nós vamos estudar agora sobre esse tipo de solo, ok? No livro de vocês está escrito aí, manguezal. 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 Acompanhe a leitura. O manguezal é uma região de transição entre o ambiente terrestre e o costeiro. O que significa essa transição? É uma mudança. Ainda há pouco eu expliquei para vocês que no mangue o oxigênio não tem muito oxigênio e que algumas plantas elas tendem a procurar esse oxigênio, né? Eu até mostrei para vocês. Então há essa transição. Por isso está localizado sempre no litoral. No Brasil, existem 12% de todos os manguezais do mundo. Eles se distribuem do Amapá até Santa Catarina, em grandes áreas naturais que vêm sendo destruídas e degradadas. Observem que sempre a gente está ouvindo na televisão: queimaram a floresta, jogaram tanto lixo nas praias que entupiram os bueiros, né? Então, essas situações, elas acabam provocando essa destruição na natureza. Vamos virar para a página 54, ok? Enquanto vocês vão virando para a página 54, continua, tá, falando sobre essa destruição, né, do planeta. E nós vamos ler em conjunto. Diz assim, página 54. A destruição ocorre principalmente pelo aterro destas áreas para a construção de prédios ou nas orlas marítimas ou marinas.
Já a degradação advém da utilidade do local para a deposição de lixo, lançamento de esgotos residenciais ou industriais, ou pesca predatória. O que é essa pesca predatória? É um ato ilegal que o ser humano pratica no ambiente. Ele retira do ambiente mais do que necessário e com isso vai se acabando os nossos vegetais, os nossos animais. E é proibido, tá bom? Um ser humano ir no rio e tirar demais, porque tem que ter espécies para dar continuação, senão acaba, não é verdade? Bom, a importância do manguezal para o meio ambiente é enorme. No mangue vivem várias espécies de plantas e animais. Lembram a flora e a fauna? É do mangue que peixes, molúsculos e crustáceos que habitam o mar encontram as condições ideais para reproduzir, para se tornarem outras espécies. Assim, o local funciona como berçário, criadouro e abrigo para várias espécies de fauna aquática e terrestre. São os manguezais que produzem mais de 95% do alimento que o ser humano pesca no mar. Desse modo, a destruição dos manguezais afeta as comunidades pesqueiras, que vivem em seu entorno, vivem ali, quem mora no litoral, depende da pesca, né, para se alimentar. E se o ser humano continuar agindo com essa pesca predatória, tirando mais do que deve, vai faltar para essas pessoas que dependem desse alimento, né? Então, incluindo os catadores de caranguejo que obtêm do sustento da coleta e da comercialização desses animais. Esses ribeirinhos, eles dependem dessa venda, dessa pesca, entendeu? Para sobreviverem, para comprar o pão de cada dia da sua família. Observem aí, olha, um catador de caranguejo no delta do rio Parnaíba, em Piauí. E nós temos 3 imagens, né? Eu quis mostrar logo a do mangue para vocês verem como é que as pessoas ficam todas sujas de lama. Aqui, olha, na primeira imagem, é uma imagem com uma ocupação de moradias em áreas de manguezal. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Cubatão, em São Paulo. E a outra imagem infelizmente, crianças, é uma imagem muito triste. Olha só, área de mangue com despejo de lixo. Em Magé, Rio de Janeiro. Vocês estão observando a diferença que faz nós termos o cuidado em não jogar lixos nas praias, porque vai afetar, olha, o mangue, ok? A destruição da vegetação do mangue acaba por favorecer a erosão e o desmoronamento da costa, já que as raízes dessas plantas ajudam a fixar as terras. Além disso, a destruição do ambiente do mangue faz com que muitas espécies de animais e vegetais fiquem em riscos de extinção. O que é risco de extinção? Não ter mais nenhum animal ou vegetal para a nossa floresta.
se tirarmos mais do que necessário. Por isso, existe uma legislação específica para a proteção dessas áreas, mas muitas vezes ela não é respeitada. Então, existe uma lei que proíbe essa retirada ilegal, mas nem todo ser humano respeita, ok? Vamos para a página 55 para realizarmos umas atividades, ok? Vamos lá. A primeira pergunta: qual a importância dos manguezais? Olha só. Vocês vão responder: eles são locais de reprodução e berçário de peixes, moluscos e crustáceos, sendo responsáveis pela produção de 95% do que os seres humanos obtem do mar. Ok? Repetindo a pergunta. Eu tô um pouquinho para cá para dar espaço de vocês observarem, ok? Qual a importância dos manguezais? Eles são locais de reprodução e berçário de peixes. Quando a gente nasce, a gente não fica sendo cuidado no berçário, nos hospitais? Assim são os peixes, os molúsculos e crustáceos, tá? Molúsculos e crustáceos são o quê? Os caranguejos, os siris, né? Sendo responsáveis pela produção de 95% do que nós, seres humanos, retiramos do mar para comer. Agora diz assim, na segunda questão, é uma pesquisa. Olha só, pesquise na sua região ou próximo a ela. Repetindo, pesquise-se na sua região ou próximo a ela há manguezal. Há manguezal sim, tá? Em Marudá tem manguezal. Então, há manguezal sim, tá? Eu não sei se vocês já conheceram Marudá. Então, vão pesquisar, tá? Mas eu acredito que não há necessidade. Mas se vocês quiserem, tá? Verifique se a região está preservada ou se há degradação, destruição do local. Pesquise também se há alguma comunidade pesqueira que vive daquela área e se há respeito à legislação que protege o mangue. Eu acredito que sim, mas nem todo mundo, como eu falei para vocês, respeitam essas leis, né?
Bom, mas tem sim, tá? Tem vários municípios que tem. Eu sei que tem em Marudá. Em Marudá tem. Terceira questão. Na terceira questão diz assim: como é o solo da Amazônia? Amazônia é a nossa floresta. Lembra que eu falei que ela é a mais rica do mundo? Numere os quadrinhos de acordo com a legenda. Número 1 está dizendo que nas regiões amazônicas baixas. Então, o número 1 refere-se às regiões baixas. O número 2, nas regiões amazônicas altas. Ó, baixas e altas. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto. Aqui diz assim: o solo é inundado. O solo é inundado pelas enchentes dos rios, tá? Eu vou botar esses pontinhos porque vocês vão só ler junto comigo, ok? Não tem espaço para colocar no quadro. O solo, olha, no segundo quadradinho, diz assim que o solo não é, ó, aquele diz que é e aquele está dizendo que o solo não é inundado pelas enchentes periódicas, tá? Periódicas. Já no terceiro, ele afirma que a menor quantidade de humus no solo. No outro quadradinho, ele afirma que o solo é rico em humus. No outro quadrado, ele diz que a vegetação é densa. Lembram que eu falei ainda agora? E no último quadrado, ele afirma que a vegetação apresenta poucas árvores. Então, crianças, vocês vão observar que o item 1 é para vocês colocarem nas regiões amazônicas baixas. No 2, nas regiões amazônicas altas. Vamos ler coletivamente? O primeiro quadradinho, ele diz que o solo é inundado pelas enchentes. Eu estou falando do solo de regiões baixas ou de altas? Baixas, né? Então, aqui é o número 1.
2. Segundo quadradinho. O solo não é inundado pelas enchentes periódicas. É o número 1 ou é o número 2? O número 2. Terceiro quadradinho. Ele está afirmando que a menor quantidade de humus no solo. Que número é esse? 2. Aqui no quarto, ele está dizendo que o solo é rico em humus. Que número é esse? 1. A vegetação é densa. Eu estou falando em que tipo de região? A primeira, né? Região amazônica baixa. E o último quadradinho, número 2, aonde ele afirma que a vegetação apresenta poucas árvores. Vamos passar para a quarta questão, aonde diz: relacione as colunas. Quantas colunas nós temos aí? 2 colunas, né? Aqui está afirmando os tipos, né? E ao que significa. Vamos lá, leiam aí enquanto eu estou apagando aqui o quadro, para nós realizarmos coletivamente. Vamos lá. No primeiro quadrado aí, tá escrito o quê? Mangue, né? Mangue no primeiro. No segundo, floresta. No terceiro, caatinga e cerrado. Olha, eu vou colocar aqui no quadro. Mangue, floresta, caatinga e cerrado. Aqui é a nossa primeira coluna. Na segunda coluna está escrito solo rico em humus, solo arenoso, solo rico em minerais, em minerais de alumínio, e o solo lodoso. Vamos fazer essa correspondência. Mangue é um solo rico em humus, é um solo arenoso, é um solo rico em minerais de alumínio ou ele é um solo lodoso? Mangue é um solo lodoso, né? Aonde tem lama. Floresta é um solo rico em humus, solo arenoso ou solo rico em minerais de alumínio? É um solo rico em humus. Caatinga é um solo arenoso ou é um solo rico em minerais? Ela é um solo arenoso, né? E o cerrado é um solo rico em minerais, ok? Bom, vamos passar para a página 56, aonde nós vamos encerrar a aula de hoje. Na questão diz assim, eu vou só arredar um pouquinho para vocês observarem aí. São vários tipos de solo, tá? Vários tipos de vegetação.
Vão lendo logo aí, enquanto eu estou apagando o quadro, ok? Diz assim na última questão: que tipo de vegetação se desenvolve nestes solos? Aí vem A, solo rico em humus. Solo rico em humus. Aí você vai ter um espaço, né, para você responder. B, solo arenoso. Outro espaço para vocês responderem. C, solo rico em minerais de alumínio. Aí o espaço para vocês responderem. E o solo lodoso. Solo lodoso. Vamos fazer coletivamente? O solo rico em humus, ele cresce uma grande variedade de plantas, ok? De plantas. Essa é a resposta da letra A. Solo rico em humus, cresce uma grande variedade de plantas. Solo arenoso, cresce uma vegetação baixa e esparsa. E o solo rico em minerais de alumínio? As plantas têm folhas grossas e flores com pétalas que parecem feitas de cera. Esse solo, as árvores são baixas, com caules retorcidos, O capinzal cobre o solo, ok?
Então, o solo rico em minerais de alumínio, as plantas têm folhas grossas e flores com pétalas que parecem feitas de cera. As árvores são baixas, com caules retorcidos. O capinzal cobre o solo. Eu vou apagar porque a última questão do lodoso, ela também é um pouco grande a resposta, ok? Então, vamos lá para a última questão. É o solo lodoso, né? Vocês lembram o que tem no solo lodoso? Caranguejo, né? Que é o mangue. Então, vamos lá. D. Vocês vão escrever. Uma espécie, ó. É bem grande, tá, crianças? Uma espécie. Mas não precisa ter pressa, né? Uma espécie de árvore. Uma espécie de árvore do mangue. Por isso que é lodoso, tá? Tem raízes. Tem raízes que escorram a planta no solo lodoso. Outra espécie tem raízes que crescem para fora da linha da água para absorver o gás oxigênio do ar. Isso tudo nós lemos ainda há pouco, lembram? Então, crianças, a nossa aula vai encerrar por aqui, tá? Deixa eu só dar um espaço para vocês enxergarem melhor para copiar, né? Então, a nossa aula encerra aqui. O nosso conteúdo está encerrando aqui, na página 56. Na próxima aula, nós já vamos começar no caderno, aonde nós faremos o quê? Nós vamos fazer um questionário com tudo que a gente aprendeu até aqui. Todos os assuntos que vão ser pedidos nas provas, ok? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau!